Bem, moçada, vamos conversar um pouquinho sobre choque mecânico, né? O que vem a ser um choque mecânico? Qualquer situação em que dois corpos se encontrem, tá? Se chocando, batendo no outro, tá certo? Como, por exemplo, estou tentando mostrar aqui para vocês, imagine um corpo 1 e um corpo 2, corpo 1 com velocidade V1, corpo 2 com velocidade V2. É claro que eu estou considerando que a velocidade V1 é maior que a velocidade V2. Então o que vai acontecer? O corpo 1 vai encontrar o corpo 2 e vão acabar se chocando. Após esse choque, o que acontece? O corpo 1, no choque, ele transfere energia para o corpo 2. Então, o corpo 2 aumenta a sua velocidade e passa a se afastar do corpo 1 com a velocidade V2. Perfeito? Então, isso é basicamente o choque, tá? Nós vamos analisar, gente, na seguinte situação. Primeiro, eu vou considerar o sistema formado pelo corpo 1 e o corpo 2 como um sistema isolado. O que quer dizer um sistema isolado? É aquele livre da ação de quaisquer forças externas. Então, nós vamos nos preocupar apenas com as forças internas entre eles durante o choque, tá? E nenhuma força enquanto eles estiverem se movimentando, tá bem? Então, é um sistema isolado, tá? É isso que nós vamos nos preocupar para fazer o nosso trabalho aqui. Nesse vídeo, eu vou considerar também o seguinte. Primeiro, observe que velocidade é grandeza vetorial, tá bem? No entanto, eu vou analisar o choque nesse vídeo apenas no choque unidirecional, ou seja, numa única direção, tá? Então, aí, na verdade, a parte vetorial não vai nos preocupar tanto nessa brincadeira aí. Na verdade, não precisaremos nos preocupar com isso, tá? Porque o choque é numa única direção. O choque não seria unidirecional se, por exemplo, no choque uma partícula fosse para um lado, outra fosse para o outro, tá? Aí isso aí a gente analisa num próximo vídeo, tá bem? Mas por enquanto vamos analisar o unidirecional. Então, o que eu tenho aí? Primeiro detalhe, em todo e qualquer problema envolvendo choques mecânicos, eu tenho que considerar uma lei fundamental que é a lei da conservação da quantidade de movimento, ou conservação do momento linear, tá? Quantidade de movimento ou momento linear é a mesma coisa, ok? O que significa isso? É o seguinte, sempre, qualquer sistema livre da ação de forças externas mantém a sua quantidade de movimento constante, tá? Então, se não tiver forças externas, ela não muda a sua quantidade de movimento. E o que é a quantidade de movimento de um sistema? É a soma da quantidade de movimento de cada um dos corpos que faz parte do sistema. Perfeito? Então, eu coloquei aqui para vocês, olha só, aqui, conservação da quantidade de movimento. O que a gente tem aqui? Ó? A quantidade de movimento do sistema antes do choque tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema após o choque, depois do choque. Tá certo? Quem seria a quantidade de movimento antes? A quantidade de movimento desse corpo mais a quantidade de movimento desse. Como nós já sabemos, como calculamos a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Massa vezes velocidade. Então lá, a soma da massa vezes velocidade de cada um dos dois corpos antes tem que ser obrigatoriamente igual à soma da massa vezes a velocidade depois. Tá? É óbvio que vocês estão vendo aqui que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque envolve a velocidade, que é vetor. Mas, repito, como nós estamos trabalhando com choque unidirecional, que basicamente é o que cai no vestibular, tá? Aqui o fato de ser vetorial não vai atrapalhar nada. Não, eu posso trabalhar com o módulo das velocidades aqui sem problema nenhum, porque a direção é a mesma. Né? O vetor ele é muito importante quando você muda de direção. Tá bem? Então, esse é a primeira equaçãozinha, o primeiro detalhe importante. Eu vou chamar aqui sim de equação número 1. Ó. Primeiro grande detalhe que eu tenho que ficar esperto, tá? Quando eu for resolver problemas envolvendo choques mecânicos. Tá bem? Ok? Muito bom. Um outro aspecto importante que acontece nos choques é o coeficiente de restituição, que nós vamos chamar de E.
Para a gente entender o que é isso, vamos entender o seguinte. Primeiro, eu vou chamar de velocidade relativa de aproximação, tá? Olha lá, velocidade relativa de aproximação como sendo a velocidade de 1 menos a velocidade de 2. Por quê? V1 é maior que V2, tá? Então, qual é a velocidade dos dois corpos, um em relação ao outro? Seria V1 menos V2, tá bem? O que seria a velocidade relativa de afastamento? Ó, velocidade relativa de afastamento é a velocidade de 2 menos a velocidade de 1. Observe que, para diferenciar, eu chamei de V1 a velocidade antes do choque, V1' depois do choque, V2 a velocidade antes e V2' a velocidade depois. Então eu coloquei o índice linha para diferenciar os dois estados, antes do choque e depois do choque, tá bem? Tá, como que nós definimos coeficiente de restituição? Ele é definido como sendo a razão entre a velocidade relativa de afastamento e a velocidade relativa de aproximação. Isso é o coeficiente de restituição. E o coeficiente de restituição, gente, diz muita coisa para nós. Então, aqui eu tenho a minha segunda relação, olha lá, importante, que é a primeira, né? Aqui é a segunda. Então, na realidade, o que nós temos que observar durante um choque nos problemas mais completos em relação a choques mecânicos, né? Quando os dois corpos batem um no outro, tá certo? Primeiro, a conservação da quantidade de movimento e segundo, o coeficiente de restituição. Tá certo? Agora nós vamos analisar um pouquinho quais informações o coeficiente de restituição nos fornece, tá? Então, para isso, eu vou apagar essa parte aqui da minha lousa, né? Vou deixar ali o desenho para a gente poder nos referirmos a ele sempre que necessário. E vou apagar essa primeira relaçãozinha aqui, que vocês já têm guardado com vocês. Então, obviamente, se precisar, você volta o vídeo, tá? E verifica a relação da lei da conservação da quantidade de movimento. Então, vamos analisar primeiro o seguinte. Quais são as situações do coeficiente de restituição? Primeiro detalhe, gente. A velocidade de afastamento, a velocidade relativa de afastamento, ela nunca vai ser maior que a velocidade relativa de aproximação. Não tem como. Então, o nosso coeficiente de restituição, ele obrigatoriamente, ele vai ser um valor ou maior ou igual a zero. Pode ser zero, peixe? Pode ser zero. Ou um valor menor ou até mesmo igual a 1, mas nunca maior que 1. Tá? Esse é um detalhe importante, ele nunca vai poder ser maior do que 1. Agora vamos analisar aí, como seria, o que indica para nós essas situações. Então, primeiro, olha lá, vamos analisar, vou colocar aqui a primeira situação, o nosso E igual a zero. Olha lá. Observe que o valor do E não tem unidade, tá? Ele não tem unidade. Por que não tem unidade? Peixe, velocidade sobre velocidade. Então seria metros por segundo dividido por metros por segundo, você cancela. Então ele é um número adimensional, não tem velocidade, não tem unidade, tá? Muito bem. Quando o E for igual a zero, nós dizemos, neste caso aqui, nós vamos dar um nome para esse choque, de choque perfeitamente inelástico. Perfeitamente inelástico. Tá? Muito bem. Então, a gente tem que ficar só um pouquinho esperto, porque muitas vezes esse nome, os caras mostram de maneira um pouquinho diferente, mas às vezes ele chama só de inelástico, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas seria um choque perfeitamente inelástico, tá? O que acontece nesse caso, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui. Observe o seguinte, ó. Quando que isso aqui vai ser zero? Isso aqui vai ser zero quando a velocidade relativa de afastamento for zero, tá? Então, isso aqui obrigatoriamente diz para nós que a velocidade de afastamento, ela é nula. O que significa ela ser nula? Significa que V1' é igual a 2V'. Então, isto aqui, ó, nos diz que V1' é igual a 2V'.
Ora, moçada, quando que essas duas velocidades serão exatamente iguais? Quando os dois corpos se baterem e saírem juntos, né? Quando no choque após o choque eles ficarem juntos, perfeito? Então, nesse caso, eu tenho um choque perfeitamente inelástico. Essa que é a situação. Tá ok? Então, corpos saem juntos, ficam juntos, ok? Corpos ficam juntos. Ficam juntos, tá bem? Vou até só para ganhar um pouquinho de espaço aqui, já que nós estamos falando, né? Então você pode, já está vendo? Então só aqui ficam, vou dar uma simplificada aqui, ó, ficam juntos. Só para ganhar um espacinho de lousa aqui, tá? Olha lá, eles ficam juntos, saem juntos, tá bem? Muito bom. Nesse caso, gente, tem um detalhe muito importante aí. Se você calcular a energia cinética do corpo 1 após o choque, o que é a energia cinética? Massa vezes a velocidade dividido por 2, tá certo? A velocidade ao quadrado dividido por 2, mv quadrado sobre 2, tá? Isso aqui seria a energia cinética do corpo 1 mais a energia cinética do corpo 2. Isso aí me dá a energia cinética do sistema após o choque, tá? Então, muito bem, você vai e determina a energia cinética do sistema após o choque. Então, energia cinética da partícula do corpo 2 mais a energia cinética do corpo 1, após o choque, eu vou chamar de isso aqui. A gente vai perceber que essa energia cinética desse sistema ele é menor do que a energia cinética antes. Então, se você calcular agora a energia cinética do corpo 1 antes, do corpo 2 antes, você vai ver que essa soma vai dar maior do que essa soma aqui. Ué, peixe, o que aconteceu? É o seguinte, então é aqui, ó, isso aqui é menor, tá, do que a energia cinética de 1 antes mais energia cinética de 2 antes. Vocês veem que eu não estou colocando linha agora, porque estou querendo dizer o sistema antes, né? O que significa? A soma das energias cinéticas é a energia total mecânica que o corpo tem, tá? Isso quer dizer que no choque perfeitamente elástico ocorreram perdas de energia, ou ocorreu perda de energia, tá? Ou seja, quando eles se chocaram, parte da energia que o sistema tinha foi transformada em calor, em som, em alguma outra coisa, tá? De tal maneira que a quantidade de energia transformada em energia cinética foi menor do que era antes. Então, essa é uma característica fundamental do choque perfeitamente inelástico. Ok? Espero que vocês tenham entendido direitinho, tá? Então, vamos lá. Vamos dar uma analisada agora. Então, deixe eu separar aqui. Ok? Vamos dar uma analisada agora no choque perfeitamente elástico. Então, o 2 seria quando o E for igual a 1. Olha lá. O nosso E ele for igual a 1. Vocês estão percebendo que eu estou analisando primeiro os extremos, ó, 0 e 1, né? Quando ele for igual a 1, ele é chamado de perfeitamente elástico. Então, vamos lá, é um choque perfeitamente elástico. Tá? Muito bem. Nesse caso, então, deixa eu dar uma salientada aqui. Maravilha. O que significa o choque perfeitamente elástico? Então, vamos dar uma pensada de novo, vai. Seria o E igual a 1. Tá. Quando que isso aqui é 1? Quando a velocidade relativa de afastamento for igual à velocidade relativa de aproximação. Ou seja, isto menos isto for igual a isto menos isto. Exatamente igual. Nessa situação, o que acontece? Na verdade, os corpos trocam de velocidade. Tá? Então, o corpo 1 bate no corpo 2, automaticamente a velocidade de 2 passa a ser igual à velocidade que 1 tinha e a velocidade de 1 a velocidade que 2 tinha.
Então, a diferença fica exatamente a mesma. Esse que é o detalhe, tá? Nesse caso, gente, então, olha só, a velocidade relativa de afastamento é exatamente igual à velocidade relativa de aproximação. Aí, exatamente igual, tá? Então, não tem mais problema nesse sentido, né? O que eu sei agora é com certeza que a velocidade em V2' ela passa a ser igual à velocidade em V1 e a V1' passa a ser igual à velocidade V2, tá? Então, isto aqui automaticamente me diz que o V2' ele passa a ser igual, olha lá, V2' passa a ser igual ao V1 e o V1' passa a ser igual a V2. Ocorreu uma troca de velocidades aí, ó. Tá bem? Bom, nesse caso eles não ficam juntos, é claro, né? Essa velocidade passa a ser maior que essa, ocorre um afastamento. A 2 vai se afastando de 1, tá certo? Qual é o grande detalhe agora, gente? Nesse tipo de choque, se você calcular a energia cinética de cada uma delas após o choque, você vai ver que dá exatamente igual a energia cinética, a soma da energia cinética de cada um antes do choque. Ou seja, a energia cinética do sistema se mantém constante. Nossa, peixe, então aí não tem perda de energia? Exato. Nesse tipo de choque não tem perda de energia. Bom, mas então na prática é muito difícil acontecer isso. É praticamente impossível ser perfeitamente elástico. Muitos problemas de vestibulares consideram isso. Você acaba considerando assim de uma aproximação teórica, tá? Quando a perda de energia é muito pequena, né? E tudo mais. Mas na prática, no dia a dia mesmo, sempre vai ter uma pequena perda de energia. Então, na verdade, você nunca vai ter o choque perfeitamente elástico, tá? Apesar, como diz, nós podemos usar muitas vezes. Tá bem? Muito bom. Então, nesse caso aqui, gente, o que vai acontecer? Olha só, a energia cinética do sistema de 2 mais a energia cinética do corpo 1, após o choque, vai ser exatamente igual à energia cinética que 1 tinha mais a energia cinética que 2 tinha. Não vai ter mais diferença de energia cinética. Tá bem? Olha só que bacana, né? Que legal isso aí. Um detalhe importante agora. Bom, ó peixe, e quando o E tiver, nesse caso aqui, que ele está entre os dois, não é nem 0 nem 1. Não, nesse caso é um caso geral, né? É um caso mais comum, inclusive, que tem e acontece. O que significa nesse caso? Nesse caso significa que as velocidades são diferentes, velocidade relativa de afastamento e aproximação, e é óbvio, a de afastamento vai ser sempre menor do que de aproximação. E por que menor? Porque vão ter perda de energia. Ocorrerão perdas aí, você vai ter no choque parte da energia transformando em som, transformando em calor, em deformação, em alguma coisa nesse sentido, tá? Então sobra menos energia para ser transformado em cinética, tá bem? Então, nesse caso, nós temos o choque parcialmente elástico ou parcialmente inelástico, tanto faz. Então, nessa situação aqui, eu tenho o que eu chamo de choque parcialmente tá? Não totalmente, parcialmente elástico. E logicamente também, né, moçada, a gente poderia chamar de parcialmente inelástico. É a mesma coisa, tá? E já dá para vocês inferirem de uma maneira comum, olhando, analisando as situações, dá para perceber que nesse caso, então, a energia cinética ela não vai se conservar, porque vão ter perdas da energia cinética, tá? E as velocidades elas vão ser diferentes, né? Sendo que, obviamente, eu vou ter uma velocidade de afastamento menor que a velocidade de aproximação. Lógico, tem que ser, esse valor aqui ele dá entre 0 e 1, tá? Então, vejam aí estão as situações todas e uma análise meio completa do choque mecânico unidirecional, tá?
Deixe-me sair aqui da frente, olha bem a lousa para você olhar, ter tudo direitinho, quando precisar poder, tá? Olhando a lousa, poder analisar. Tá bem? Num vídeo posterior, eu vou gravar alguma coisa falando, não diferencia nada nesses aspectos aqui, mas nós vamos falar sobre o choque que não seja unidirecional. Quando bate, uma partícula sai numa direção e a outra sai na outra, né? Elas saem em direções diferentes. Então, bateu, sai em direções diferentes, né? Não tem tanto problema, normalmente não cai no vestibular, normalmente, né? Mas a gente tem que saber que aquela lei da conservação da quantidade de movimento ela vai se manter. Só que nós vamos trabalhar com vetor. Eu tenho que fazer o vetorzinho resultante da quantidade de movimento, como vocês já aprenderam. Tá bem? Um beijão no coração de todo mundo. Espero que vocês fiquem de joinha, dê tudo certinho para você. E qualquer dúvida, manda aí que eu te ajudo. Tá bom? Valeu, um abraço, tchau, tchau.